Jesus. Graça e paz a todas, bom dia, que Deus abençoe cada uma aqui. Obrigada, Andréia, por ter aceito o convite, viu? Da Ana Paula, Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade. Amém. Eu quero pedir para a Mi, se ela pode orar. Bom dia. Ao Senhor, amém. Vamos orar. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, Deus onisciente, Deus onipotente, Pai, Tu és o alfa, Deus, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Deus, Tu és o fim. Neste momento, Pai, estamos aqui reunida, Pai, ser numa só fé, Senhor. Meu Deus, venha visitar a vida da Tua serva, Pai, que o Senhor venha usar a instrumentalidade, que o Senhor não venha falar aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, que venha ser internalizada essa palavra no nosso espírito e que o Espírito Santo nos ajude a obedecer a Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigada, Mi. Deus abençoe. Andréia, se quiser começar. As amadas, preciosas, milagres do Pai, mulheres extraordinárias. Louvo a Deus por esse convite. Meu nome é Andréia Cristina dos Santos. Eu moro aqui no interior de São Paulo. Sirvo a Deus há 26 anos. Me converti nova aos 19 anos. Por graça, misericórdia e bondade do Senhor, estamos aqui. Ebenezer, até aqui ele nos ajudou. E quando a Ana Paula me fez o convite, ela falou que o tema era livre, mas me pediu uma frase. E aí eu fiquei, Senhor, me dá uma direção. Aí veio no meu coração uma frase que, para mim, é extraordinária. Mulher de oração não fica sem direção. E aí depois, falei, meu Deus, não tem um tema, mas... E aí, eu ministro profunda confiança esse ano. Todos os anos o Senhor dá uma direção ao nosso pastor. E esse ano é o ano da profunda confiança, baseado em Ezequiel 47, do 1 ao 6, a qual o anjo conduz o profeta Ezequiel e ele vai passar pelos processos. Mas eu falei, Senhor, e orava e não era isso. Aí falei, Ana Paula, vocês não têm nenhum título, algo que crava aí no coração de vocês? Ela mandou Mulheres Extraordinárias. E como na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem mulheres extraordinárias. Mulheres, porque a palavra extraordinária, ela já vem de extra. Excepcional, acima das expectativas, aquela que supera, aquela que é incrível, aquela que realmente difere, aquela que realmente discerne, aquela que realmente não é igual às demais. E o Senhor tem nos chamado a sermos mulheres diferenciadas, a serem mulheres acima da média, a sermos mulheres que realmente não vivem a zona de conforto. E essa madrugada, orando, clamando ao Senhor, confirma, veio a mulher cananeia. E eu pedindo ao Senhor, Senhor, confirma. E realmente ele confirmou. E a mulher cananeia, para mim, é uma mulher extraordinária. Uma mulher que vai acima da média, uma mulher cirofenícia, uma mulher improvável, uma mulher que tem um posicionamento, uma mulher que realmente se sobrepõe a ponto que ela chega diante de Jesus e Jesus fica surpreendido com a atitude daquela mulher. Uma mulher que não era como eu e você, que temos um contato com igreja, célula, grupos de oração, até porque naquela época nada era tão acessível. Hoje a gente tem tantas limitações para ir para a igreja, para ir para uma célula, para ter um momento como esse. E aquela mulher, ela supera os seus limites. E ela está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamava dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada.
Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele rogando-lhe, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, e isso seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Como que essa mulher, ela foi ousada, ela quebrou protocolos, ela quebrou padrões religiosos de uma forma extraordinária. Uma mulher gentia, em que ela se vê com uma situação, com um cenário doloroso. Acredito que boa parte de vocês que estão aqui compartilhando esse momento dessa palavra, boa parte de vocês são mães, e só Deus é quem sabe o que é quando um filho é atingido, um filho se vê num cenário caótico, doloroso, a qual se vê numa situação em que você não tem o que fazer na ótica humana. É impressionante que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E de uma forma tão extraordinária, ela ouviu falar de Jesus que aquilo nutriu uma fé, uma expectativa no seu coração, em que ela teve um posicionamento. Primeiro ponto para nós pararmos e pensarmos, será que nós estamos sendo extraordinárias a ponto de que nós estamos realmente proclamando o evangelho, provocando sede, falando de Jesus para outras mulheres a ponto em que elas venham ouvir falar de Jesus? Se você for ver alguns capítulos anteriores, o Senhor já operou milagres. E eu tenho que ir para mim que aquela mulher ouvia falar, Jesus salva, Jesus governa, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. E é impressionante que aquela mulher, sendo uma gentia, uma incrédula, não da nação de Israel, ela vai chegar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela mulher, ela deu um atributo a Jesus que era para a nação de Israel. Aquela mulher, ela deu um atributo, filho de Davi, que era quem realmente confiava, que vivia as promessas de Israel e que já estava à expectativa do reino do Messias. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E para nós pararmos e pensarmos, essa mulher, ela teve um discernimento em que o problema que a sua filha se deparou não era um problema de ordem médica, não era um problema de ordem psicológica, não era um problema de uma ajuda humana secular. Será que quanto mulheres nós estamos discernindo aquilo que realmente está acontecendo em nossa casa? Aquela mulher discerniu que era um ataque diabólico e que ela precisava somente de um Senhor como o nosso Jesus para libertar a sua filha. E muitas das vezes, quando nos deparamos com uma situação dolorosa, caótica, escarnecedora, vergonhosa, talvez vamos na amiga, vamos no médico, vamos no psicólogo, porque hoje nós temos tantos recursos. E pelo fato de muitas vezes termos tantos recursos e tanta acessibilidade, colocamos às vezes o homem
à frente e esquecemos de colocar o Senhor em primeiro lugar. Em Provérbios 14:1 vai falar que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Essa mulher, ela discerniu espiritualmente, não tendo uma fé genuína, frequentando uma igreja, tendo acesso a uma célula, tendo acesso a um grupo espiritual, ela discerniu de uma forma extraordinária. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí eu quero falar de 5 processos que talvez você se encontre em algum. Processos que o Senhor nos permite passar para que Ele venha realmente nos moldar, para que realmente a gente venha viver um nível mais elevado no Senhor. E aí vai falar que ela vai falar assim, ó. Eis que uma mulher cananeia saíra daquelas cercanias clamando e dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Primeiro processo, o processo do silêncio. Quem aqui de nós não se deparou com, às vezes, uma oração desesperadora, uma oração de urgência, uma demanda de imediato, e nós clamamos e parece que o céu está de bronze. Parece que o Senhor não está vendo nada, parece que o Senhor está inerte, parece que o Senhor está sobre o seu alto e sublime trono, paradinho. E aqui eu quero deixar 2 pontos. O Senhor não tem obrigação de responder às nossas urgências, às nossas demandas, do jeito que queremos e nem a hora que queremos. Somos uma sociedade imediatista, capitalista, tudoísta, tudo fast food. Eu quero agora, o Senhor tem que responder agora. Ele é soberano. E muitas das vezes, ele nos permite se deparar com o silêncio porque ele não quer nos responder? Não. Porque ele é soberano. E muitas das vezes, o silêncio dele é para nós continuarmos clamando. Jeremias 33:3 vai falar, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Isaías 43:26 vai falar, desperta-me a memória, entramos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Salmo 50, versículo 11, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Inúmeras passagens o Senhor vai dizer da importância, da eficácia da oração. Uma mulher que realmente clama, uma mulher que é extraordinária, uma mulher que realmente tem uma vida de joelho no chão, a casa fica de pé. Eu costumo dizer que a fórmula para a felicidade é tão acessível, não é um padrão bem-sucedido, não é uma posição, não é vários seguidores, não é fama, não é glória. Nós, quanto filhas do Senhor, temos o privilégio de ter a resposta da felicidade. Joelho no chão. A casa fica de pé. Joelho no chão. Não tem como chegar o momento e o Senhor ficar só no silêncio. Vai chegar o momento em que ele responde. A mulher que ora tem força. A mulher que ora, ela se sobrepõe acima da média. A mulher que ora, ela vê aquilo que as outras não vê. A mulher que realmente tem uma vida de intimidade, de conexão com o Senhor, ela vive acima da média. Então, o primeiro passo foi o silêncio. E o silêncio não é para nós pararmos. Talvez se fôssemos essa mulher, porque uma coisa é você chegar diante da sua líder, diante do seu pastor, ó, pastor, eu tô com um problema aqui, uma situação caótica, uma situação dolorosa, é ele ficar em silêncio. Outra coisa é essa mulher chegar diante de um Deus vivo, em que ela ouviu falar dos milagres, o Deus encarnado, que é Jesus, e ela chega diante dele e ele fica em silêncio.
Às vezes vamos passar pelo silêncio para o Senhor forjar o nosso caráter. Vocês aqui são mães. Quantas das vezes o Senhor não nos permite também respostas imediatas? Porque será que nós estamos prontas para realmente maduras o suficiente para receber a bênção do Senhor? Quantas de vocês que os filhos chegam, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo. E você muitas das vezes, espera. Você não está pronto. Quem aqui de vocês daria uma Hilux, ainda que o seu filho fosse liberado uma carta na adolescência, sabendo que ele não está pronto nem para uma bicicleta elétrica, quanto mais para uma Hilux? Às vezes o Senhor está forjando o nosso caráter. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer a bênção do Senhor se transformar em maldição. Ontem eu fui visitar uma tia minha, uma mulher de oração, e nós estávamos falando de um casal que orou, todo mundo clamou, fez um negócio deles aqui, a lanchonete deles, viveram coisas extraordinárias. Daqui a pouco, hoje não dá porque nós estamos cansados, porque teve muito, essa semana nós atendemos muito, e vai deixando um dia aqui, e vai deixando um dia ali, daqui a pouco, tchau, Senhor, o Senhor me abençoou, tchau e bênção. Quem de nós não conhece mulheres, pessoas que receberam níveis de milagre, que nós oramos, choramos juntas, e que hoje não está mais no Senhor? Será que o Senhor às vezes também não nos deixa passar pelo silêncio, para Ele fazer com que nós venhamos perseverar em clamar, em realmente suplicar, até que Ele nos dê uma resposta, e até que nós também venhamos estar mais maduras? Aí ela vai passar pelo segundo processo, um dos processos mais dolorosos, a descredibilidade. E pior, quando as pessoas começam a desacreditar de nós, muitas das vezes nas nossas fragilidades, nós começamos a nós mesmos a desacreditar. Olha aqui que os discípulos foi falar dessa mulher. Mestre, despede-as, vem gritando atrás de nós. Essa mulher aqui, ela foi de uma fé, de uma ousadia, porque naquela época uma mulher não poderia sair de uma forma tão explícita e principalmente clamar por um mestre, por um rabino do nível do nosso Jesus. Porém, ela quebrou protocolos, ela saiu gritando. E cá entre nós, amadas, nós mulheres caprichamos quando queremos, né? No grito, no choro. Eu nunca vou esquecer que um dia minha mãe disse que perdeu meu irmão, o Isaías, na rodoviária de Andradina, e a rodoviária lotada, e procura esse Isaías, e procura, e não acha. Daqui a pouco, desesperadamente, ela começou a gritar, Isaías, Isaías, e ela me contando, eu dando risada, eu falei, mãe, a senhora passou por esse vexame? Ela, vexame? Só eu e Deus é quem sabe, que foram os segundos mais longos da minha vida, a hora que eu soube que eu não tive o meu filho por perto, e eu não sabia o que fazer, e chamava, disse que foi uns 15 minutos, até que alguém achou ele escondido dentro do banheiro. E essa mulher aqui, clamando desesperadamente, e os discípulos despede. Quantas são as vezes que a gente se depara com descredibilidade da família, amigas, gente que está dentro da casa do Senhor, que vai falar, por que você está orando? Separa, divorcia, seu filho não tem mais jeito, seu marido não tem mais jeito, seu casamento não tem mais jeito. Por que você está pagando o preço? As vizinhas, pessoas, o que você está fazendo da igreja? Tua vida não mudou, sua vida não melhorou. E aquela mulher, ela continuou ali, firme, convicta. Eu creio que essa mulher, ela saiu, eu saio desonrada, mas eu vou voltar honrada. Eu saio chorando, mas eu vou voltar com alegria. Salmo 30, versículo 5 fala, porque a ira do Senhor dura um momento, o choro dura uma noite, a alegria vem o amanhecer. Salmo 126, versículos 5 e 6 vai falar
que os que semeiam com lágrimas, com júbilo vai colher. Quem sai andando e levando a preciosa palavra, trará os seus feixes com lágrimas. Não tem oração insignificante, não tem oração pequena ou grande, não tem oração que vai chegar a um determinado momento em que o Senhor vai responder. O salmista fala, Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Amadas, há uns 8 anos atrás, eu chegando do ensaio do teatro da igreja, meu irmão falou, olha, a vizinha Paula está desesperada, ela já veio aqui umas 3 vezes te procurar, Deia. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Enquanto eu já fui entrando para o quarto para deixar as coisas, ela já chegou automaticamente, Deia, socorro, socorro. Que cenário, amadas, que cenário. Uma menina com 12 anos, com um caco de vidro na mão, num estado de possessão que até eu, quando entrei no quarto, fiquei em choque. Eu falei, Senhor, o que o senhor quer com essa situação? Eu não tenho essa autoridade para expulsar o demônio dessa menina, uma força descomunal, em que ninguém conseguia segurar essa menina, ela já tinha quebrado o vidro. Eu falei, Senhor, e agora? Sangue de Jesus tem poder, e eu orando em espírito. E aí a mãe clamando, a vizinha clamando, e eu falei, Senhor, em nome de Jesus, sai, não tinha nem como chegar perto de imediato. E eu falei, Senhor, me dá estratégia. Aí o Senhor me trouxe a memória. Thalita, limpa, tira, fica só ela e você. Eu falei, Senhor, eu e essa menina com esse caco de vidro? Eu falei, meu Deus do céu. Obedeci a ordem do Senhor, expulsei na autoridade do nome do Senhor Jesus. No outro dia eu fui perguntar para o pastor Rogério, eu passei por uma situação que até agora eu estou perplexa. Uma menina de 12 anos no nível de possessão, ele falou, filha, existe e pode acontecer. E nem sei por que eu estou trazendo isso à memória, mas o fato é, amadas, que quem já viu um estado de alguém possessivo é fora do normal. Eu já vi também igrejas da Deus é Amor, na época na Assembleia, vocês que são mais velhas na fé, falava Jesus um pouco mais forte, daqui a pouco só via gente caindo no chão. Hoje, o maligno, ele mudou a estratégia. As pessoas hoje são tomadas na mente. As pessoas hoje são tomadas com a vida de pecado e vai deixando e não tá nem aí. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que aquela mulher não deva ter cessado a sua filha? A forma com que, o estado em que ela deixou essa filha, talvez sozinha, porque eu lembro que quando o pastor um dia também trouxe essa palavra, cadê o marido? Se foi viúva, ou se, acaso, ela tinha um marido, ela teve que, muitas das vezes, ser como eu e você. Por um determinado momento, ser cabeça. Por um determinado momento, ter um posicionamento de fé como Abigail. Abigail era uma mulher que era esposa de Nabal, um homem truculento, um homem que não tinha temor de nada, enquanto ela foi defender a casa dela, porque Davi queria matar os primogênitos, ela vem, pega as primícias, chega diante de Davi, se prostra diante de Davi. Davi, ele é louco, ele não tem senso nenhum, ele não tem sabedoria, ele não tem temor de Deus. E ali ela aplaca a ira de Davi. Por isso que eu falo que mulher, quando ela ora, mulher, quando ela se posiciona, o Senhor intervém. Talvez não da forma que queremos e nem do imediatismo, mas chega uma hora em que ele intervém. E aquela mulher, ela saiu desacreditada, talvez, e houve uma resposta, ó, despede, vem gritando atrás de nós. E muitas das vezes nem nós mesmos conseguimos mais acreditar nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nos talentos, nos ministérios, naquilo que o Senhor nos confiou. E aí ela vai passar depois. Primeiro ela passa pelo processo do silêncio, da descredibilidade, aí ela vai passar pelo processo da humilhação. O próprio Jesus vai falar, ó, e ele respondeu e lhe disse,
Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondendo, disse-lhe: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Naquela época, os cachorros, os cães, não era como hoje. Cachorro hoje é tratado, como diz o ditado, a bangalô. Tem prioridade dentro das casas. Naquela época, a palavra cão era uma palavra de baixo calão. Jesus estava querendo dizer, ó, eu vim para Israel. Eu não posso ter como prioridade você, que é uma gentia. Só que ela entrou num nível tão elevado, ela entrou num nível, eu ia falar desses processos, o último, mas eu vou entrar nesse processo de adoração. Ela adorou antes do milagre, ela adorou antes da bênção, ela adorou ao Senhor antes do Senhor mostrar para ela o milagre. Senhor, socorre-me. Há quanto tempo que você não adora? Há quanto tempo que talvez nós não entramos no nível de adoração em sair desse nível de, Senhor, eu preciso. Senhor, salva meu casamento. Senhor, abre as portas. Senhor, supra as minhas necessidades. Senhor, eu preciso do milagre. Quantas são as vezes que a gente precisa sair dessa urgência, dessa demanda de pedidos e falar, Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és rei. Senhor, eu não estou vendo, mas o Senhor vai fazer. Senhor, tu és lindo, tu és imensurável, o Senhor pode. Tu és o rei dos reis, tu és Senhor dos senhores. Há quanto tempo que nós não entramos em Mateus, como fala, o canal de conexão do crente, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no quarto e fechado a porta, ora em secreto. E o Pai que vem em secreto vai te recompensar. É fácil nós adorarmos quando a conta tá bonitinha, é fácil nós adorarmos quando tudo tá dando certo, é fácil nós levantarmos, falar um bom dia para os amigos, para a vizinha, chegar sorrindo no trabalho, quando tudo tá dando certo. Essa mulher, ela virou o jogo. Senhor, socorre-me. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és rei. Salmo 121, versículo 1 vai falar. O salmista vivendo uma situação intransponível. Eu elevo os meus olhos ao monte. De onde me virá o socorro? E daqui a pouco, nessa urgência, ele para de olhar para o monte. No versículo 2, ele vai falar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há quanto tempo esses dias eu sou professora, e nesse momento eu dou aula para o Fundamental 1, infantil, e por graça e misericórdia, o Senhor me permitiu um outro processo e eu dou aula para penitenciária. Eu dou aula para os sentenciados. E ali eu falo que é o meu campo missionário. E como que é interessante que você vai ver homens que parece que realmente é a escória da sociedade, mas como que é interessante que quando você prega ali para eles, eles são tocados, o que ele vai fazer com essa informação cabe a eles. Mas como que é lindo, amadas, que quando um dia, ministrando a palavra, um dos meus alunos falou, professora, a senhora acredita que realmente Jesus muda a vida das pessoas? Eu falei, se eu não acreditasse, eu nem estaria servindo a Deus. Tanto acredito como sou prova viva disso. Que no momento em que fui católica, queria ser freira, minha mãe na época, graças a Deus, ela já sabia que não era esse o meu chamado. Você é nova, você não sabe o que faz, você não sabe o que você quer. Aí depois fui para as baladas da vida, estava vivendo um momento de virar a casaca, cansei de ser certinha, cansei de ser a boazinha, o Senhor recolheu o meu padrasto, e ali ele começou a fazer uma virada. E eu falei, Senhor, eu preciso voltar para a igreja. E comecei a ir em dezembro de 99. Meu pastor fazendo um apelo, não dá para servir a dois senhores, o Senhor fez um ribuliço, aceitei a Jesus e por graça e misericórdia estou aqui. Mas como que é lindo que, diante de uma situação intransponível, ela adorou o Senhor. Paulo, diante de uma cadeia,
Ô Silas, vamos cantar um hino, vamos orar, vamos aí clamar ao Senhor. A Bíblia vai falar que as cadeias foram quebradas. Então, o reino espiritual, ele é muito vivo, ele é muito real, assim como o maligno quer nos sucumbir, o Senhor quer nos honrar, o Senhor quer nos exaltar, o Senhor quer nos encorajar, o Senhor quer que nós venhamos viver níveis extraordinários. E é necessário nós chegarmos nesse nível em que eu não adoro o Senhor só por aquilo que Ele é, ou por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Porque os milagres não sustentam a nossa fé. É lindo, é maravilhoso, mas tem que chegar no momento em que a gente vive uma conexão. Se os milagres fosse realmente aquilo que transformasse a vida das pessoas, o povo de Israel viveu durante 40 anos, calçado crescia, a roupa crescia, abriu o mar vermelho, maná caía do céu, o povo viveu extraordinário milagres. Mas aquela geração, somente Josué e Caleb, saiu daquela terra do Egito para viver a terra prometida. Então aquela mulher, ela adorou o Senhor antes do milagre. E quando Jesus fala, eu não posso pegar da mesa dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, ela passa por esse processo de humilhação. O próprio Jesus, eu quero ver o que vai extrair dessa mulher, eu quero ver até onde ela vai. Eu tenho que, para mim, que Jesus, ela passou pelo silêncio, passou pela descredibilidade, me adorou, mas será que ela vai continuar ainda? Vamos ver. A minha prioridade não é você, mulher cananeia. E aí vem ela e se humilha. Talvez se é eu e você, que Jesus que é esse? Me falaram que ele cura, me falaram que ele salva, me falaram que ele transforma, eu chego aqui, ele não me ouve, seus discípulos desacreditam, ele me chama de uma gentia, de uma cadela, e eu estou aqui com uma urgência, com uma situação desesperadora, eu preciso da resposta. E depois da humilhação, ela vai viver a honra, ela vai viver o milagre, ela vai viver a bênção, ela vai ver a vitória. A Bíblia vai falar que Deus abate os soberbos, mas eleva os humildes. Que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Quando essa mulher fala, Senhor, realmente, se o Senhor me der uma migalhinha, vai ser o suficiente para o Senhor transformar a minha vida e a vida da minha filha. O Senhor vai me salvar, vai salvar a minha filha, o Senhor vai mudar a minha história. Eu não preciso de muito. O que o Senhor liberar é o suficiente. Se o Senhor me der a resposta, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor também não me der uma resposta favorável, o Senhor é Deus, porque adorar é isso. Ela chegou num nível de fé em que ela não precisava mais, ela esqueceu um pouco da urgência e da demanda e se preocupou em adorar, em honrar, em realmente expressar a fé diante de Jesus. E aí Jesus vai dar uma resposta. Então respondeu Jesus e lhe disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Jesus honrou a fé daquela mulher. A fé não é algo que a gente está vendo aqui, ó, a garrafa, eu estou vendo a garrafa, então eu creio. Não. A fé, como fala em Hebreus, é a convicção de fato que não vemos e a certeza de coisas que esperamos. Aí ele vai falar em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e que todo aquele que aproxima de Deus creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Jesus se agradou da fé daquela mulher. Ele mesmo, se você for ver na sua Bíblia, está lá um ponto de exclamação, ele ficou admirado. Ele fez questão de exclamar, de honrar, de realmente exaltar a fé dessa mulher. Essa mulher que confiou,
Essa mulher que discerniu, o meu problema não é o médico, não é o psicólogo, o meu problema é o libertador, é o rei, é o Jesus que tudo pode, é o autor e consumador da minha fé. Eu saio daqui desonrada e vou voltar honrada. Eu saio daqui com o espírito destruindo a minha filha. Eu vou voltar aqui com uma nova história. Eu vou voltar aqui testificando que ele é rei, que ele salva, que ele liberta, que ele transforma. Eu vou sair daqui enfraquecida, mas o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu saio daqui com lágrimas, vou voltar com alegria, porque em Neemias 8:10 vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Ela sai da casa dela. Só Deus sabe, como eu vi o cenário daquela menina, eu fico imaginando o que aquela mulher não deva ter visto, a forma com que ela se deparou com a filha miseravelmente endemoniada. E Efésios 3:20 vai falar. Por isso que é lindo a gente orar, persistir, clamar, porque às vezes a gente acha que o Senhor está demorando. Eu costumo dizer que o Senhor não demora, ele capricha, ele aperfeiçoa. Em Efésios 3:20 vai falar, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo daquilo que necessitamos, segundo o poder que em nós opera. Em algumas versões vai falar aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo o que pedimos, pensamos ou necessitamos, segundo o poder que em nós opera. Talvez nós, muitas das vezes, se deparamos com algum nível desse processo, o processo do silêncio, o processo da descredibilidade, o processo da humilhação, o processo de que realmente temos que adorar, que clamar, que não é fácil. Tem dia que só Deus é quem sabe o que é você parar um tempo para falar, ô Senhor, hoje eu preciso ir para a igreja, eu preciso orar. Já reparou que tem dia que a gente não quer orar, a gente não quer ir para a igreja, a gente não quer ir numa célula, a gente não quer participar de grupo, a gente não quer nada. Mas é justamente nesse dia em que nós temos que realmente nos posicionar. Falou, não é a minha carne, é o Espírito. E o próprio Jesus vai falar lá em Mateus que o Espírito está pronto, é a carne que é fraca. Mas nem por isso devemos dar honra à carne. Se o Espírito está pronto, é nele que nós temos que confiar. Em 1 Coríntios 2:9 vai falar, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Em 1 Coríntios 15:58 vai falar, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sede abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não tem oração que fica sem resposta, não tem oração que seja pequena, não tem oração que seja insignificante, não tem oração de joelho, de pé, deitada, de ponta cabeça, não tem oração em que o Senhor não vai chegar no nível em que ele vai falar, eu preciso responder, eu preciso realmente honrar a fé dessa almada, eu preciso honrar a fé dessa extraordinária, eu preciso realmente dar a bênção, dar o milagre e dar a vitória. E o mais lindo, Jesus, ele quebrou protocolo, essa mulher quebrou protocolo em sair clamando publicamente a ele, e ele também publicamente honrou essa mulher. Mas o que é mais lindo, que em alguns momentos, Jesus precisa ir entrar dentro da casa, Jesus precisa impor as mãos, Jesus unta olho de cego, cospe, manda ele para passar no barro, mas essa mulher, ele vai falar, seja isto feito como tu queres. Ele não precisou entrar na casa, ele não precisou ir ver a filha, ele não precisou impor as mãos. E quantas são as vezes que o Senhor já liberou uma palavra profética, o Senhor já liberou uma palavra de milagre, o Senhor já liberou uma palavra de vitória, e a gente ainda está, ah, Senhor, eu preciso ver. Ah, Senhor, eu preciso que o Senhor desce aqui na terra, que o Senhor me escreve, que o Senhor me dê a fórmula pronta. Essa mulher aqui, quando ela se deparou com o silêncio, será que nós não teríamos voltado?
Ou às vezes não seríamos como um Naamã? Eu estou com lepra, o profeta vem, impõe as mãos, ele ora e está tudo bem. O profeta falou, ó, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Às vezes o Senhor quebra protocolos, não é do jeito que queremos. Elias se esconde na caverna depois que Jezabel deu um decreto de morte e está lá. Ai, só eu, coitadinho, o Senhor só deixou eu como profeta, o Senhor sai dessa caverna, Elias, e ele querendo, e daqui a pouco vem um terremoto, ele acha que Deus está no terremoto, vem o fogo, ele acha que Deus está no fogo, vem o vento, ele acha que Deus está no vento, e o Senhor falou, Elias, eu quero te mostrar que eu sou Deus de fogo, eu sou Deus que responde no vento, eu respondo no terremoto, mas eu quero quebrar o seu protocolo. Eu estou aqui, ó, na brisa. Eu estou aqui na calmaria. Eu estou aqui na onde você está, talvez lá no seu quarto. Há quanto tempo que você chora, só você e Deus, e mais ninguém vê, nem o seu marido, nem o seu filho. As lágrimas correm. Às vezes, Senhor, será que está valendo a pena? Vem as ações diabólicas querendo nos sucumbir. Talvez você não está com uma filha possessa, mas o seu casamento só você e Deus que sabe. Talvez é a sua finança. Talvez são os seus ministérios, pessoas que estão vendo você orando, clamando, servindo, limpando uma cadeira. Não é nem coisas grandiosas, mas tem gente lá, ó. Tá querendo ser puxa-saco do pastor, quer ser puxa-saco do líder, querendo se aparecer, e só você e Deus é quem sabe que tá ali servindo, clamando, suplicando. Não para não, minha amada. Não desiste não, porque a mulher extraordinária, ela vai viver coisas extraordinárias. O Senhor corresponde, o Senhor nos surpreende, o Senhor tem decretos de bênção e de paz. Talvez você, às vezes, é isso, Pai, que o Senhor tem para mim? A Bíblia vai falar que a viúva de Sarepta, quando chega Elias, ó, eu só estou aqui, ó, preparando 2 cavaquinhos. Já decretei um decreto de morte, profeta. Eu e meu filho só estamos esperando a morte. Não tem mais o que fazer nessa seca. Há 3 anos que não chove. E ela vai lá e honra o profeta, e ele vai falar, ó, não temas, a farinha da panela não vai faltar, e o azeite da botija não vai faltar. Aquela mulher, ela priorizou o reino, ela priorizou o profeta. E talvez você tenha, sabe, pensamentos tão frustrantes a seu respeito. Eu quero terminar aqui com essa palavra. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquela mulher, ela buscou, aquela mulher, ela acreditou que o Senhor tinha um plano para ela, que o Senhor tinha uma resposta de paz, uma resposta de honra, uma resposta de vitória. Ela buscou até que o Senhor respondeu. O Senhor fala muito comigo com as coisas do dia a dia. Esses dias, espremendo a laranja, ali depois que você espreme, vem o suco, depois que passa a cana, ela vem a garapa. O que o Senhor está extraindo de mim e de você quando nós estamos com o silêncio de Deus? O que o Senhor está extraindo de nós quando as pessoas desacreditam? O que o Senhor está extraindo de nós quando Ele nos dá uma resposta que não é favorável àquilo que nós queremos de imediato? Será que murmuramos, como fazemos com o povo de Israel? O Senhor fazia e fazia e nunca estava satisfeito? Será que vamos, o Senhor não está fazendo? Tchau e benção. Será que nós não estamos realmente murmurando, realmente, sabe, desagradando a Deus? Ou será que nós estamos sendo como aquela mulher que a palavra de Deus vai falar em João 4? Que o Senhor procura verdadeiros adoradores, verdadeiras adoradoras, que adore em espírito e em verdade. De Gênesis a Apocalipse, o único momento em que o Senhor fala que Ele procura é verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que Ele possa achar em mim, na sua vida, verdadeiramente adoração,
não só por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Deus abençoe, amadas. Que Deus venha dar um ano de 2026 extraordinário, clamando pela vida de cada uma, falando, Senhor, eu não conheço, eu não sei o nome, mas que Deus honra esse grupo e que esse grupo cresça e que ele venha estabelecer um plano terreno, algo mais profundo que nem vocês possam imaginar, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. É mulheres que assim, que estão ainda clamando, mulheres ainda que estão com as suas urgências, com as suas demandas, mas está pedindo, Senhor, socorre, Senhor, ajuda, Senhor, eu te adoro. É que o Senhor está contando aqui na terra. Deus abençoe, amadas. Glória a Deus. Fica aí. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, André. Que a gente consiga, né, estar sempre buscando ele mesmo nas adversidades, porque quantas coisas a gente tem passado, mas é o que você falou, permanecer firme até no silêncio. Glória a Deus, Deus abençoe, que Deus continue te usando aí. Amém, em nome de Jesus, a cada um de vocês. E eu entrei no grupo, e sempre que possível, eu quero compartilhar e ouvir vocês compartilhando a palavra. Eu quero ser edificada também através da vida de vocês. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Deus é que faz todas essas coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém quer falar algo? Eu vou tirar uma foto, quem puder colocar o vídeo. Eu vou falar aqui. 1, 2 e já. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Alguém quer falar algo? Fazer pedido de oração? Deixa eu ver aqui se tem no chat. Obrigada. Mulher de oração não fica sem direção. Ele nos discerne, ele nos dirige, né? E às vezes é isso mesmo. A urgência do desespero, ele vem com o maligno, às vezes mesmo oferece prato, que a gente vai lá e pega, e depois a gente vai ver que não era de Deus. Nem tudo que dá certo é de Deus. E nem tudo também que às vezes aquilo que perdemos realmente é perda. Por isso que nós temos que pedir para o Senhor, como essa mulher, discernimento. É impressionante que hoje a igreja do século XXI, ela quer muitos seguidores, ela quer sinais, prodígios e maravilhas, mas nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, sabedoria, discernimento para discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é, aquilo que é bênção, aquilo que não vai ser, aquilo que ele realmente tem como boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Mulher de oração tem direção. Eu gostei. Amém. Glória a Deus, e é verdade mesmo. Glória a Deus. Eu vou ler os pedidos aqui, a Michelle, e também quero pedir para minha... Amém. 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 Pode orar, Amém. André? Gracioso, perfeito e glorioso Papai. Como é maravilhoso, Senhor Deus, contemplarmos a tua grandeza, a tua soberania, saber que o Senhor é Pai, que nós somos filhas, que nós somos uma linda obra-prima da sua criação. Pai, nós não estamos à deriva. Pai, não somos mulheres, Senhor Deus, que estamos à deriva. Não, nós somos mulheres, Senhor Deus, em que estamos clamando, buscando a face do Senhor, para que o Senhor venha, papai, no teu tempo, ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Porque nós cremos, Senhor Deus, nós não estamos, Senhor Deus, diante de um Deus que fica com um monólogo. Nós clamamos e o Senhor vai responder. Pai, nós não estamos diante de um ser humano que desacredita, que humilha, que, com um olhar de desdém. Não, nós estamos diante de um Pai vivo, perfeito, que enviou o seu Filho como prova desse amor. Porque em João 3,16 vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes, quanto mulheres clamamos, Senhor Deus, ou suplicamos pelo Senhor, e o Senhor não vem com uma resposta imediata. Mendigamos o amor humano, vem a depressão, vem a ansiedade, e o Senhor está ali nos lapidando, nos forjando o caráter. Por isso eu coloco a vida de cada uma dessas mulheres, seus familiares, as urgências, as enfermidades, a ansiedade, a depressão, o desespero. Pai, a tua palavra fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo